Bom, estamos começando aqui o Perguntas para um Cientista. O meu nome é Fernanda e hoje nós vamos entrevistar o Dr. Gildo Giroto, professor do Departamento de Química Analítica na Unicamp. Boa tarde, professor. Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Tudo bem. E o que mais motiva o senhor em ser um cientista? Fernando, eu acho que cada área de atuação tem a sua motivação, né? O seu interesse, o seu brilho nos olhos. Eu acho que em ser um pesquisador, acho que o que mais motiva é digamos, a questão da descoberta, o poder que a gente acaba tendo em relação à descoberta e como isso pode, de alguma maneira, impactar no ambiente social que a gente vive. Né? Então, a gente investiga questões que são problemas dentro do âmbito científico, dentro do âmbito social, e a gente busca, a partir dessas investigações, descobrir novos meios e soluções para esses problemas. Ou, ao mesmo tempo, a gente busca descobrir maneiras de fazer algo que já é bom se transformar em algo melhor. Né? Então, acho que essa questão da descoberta, o quanto a investigação pode nos levar a novos conhecimentos, acho que essa é uma coisa que fascina quando você pensa, pelo menos na ideia de pesquisa, de ciência. Então, acho que isso é uma das coisas que mais me motivam, a ideia de poder descobrir coisas novas, poder investigar coisas novas e que esses novos conhecimentos impactem de maneira positiva na sociedade. Uhum. E é muito difícil ser pesquisador no Brasil? Qual que é a principal, você sabe qual que é a principal diferença daqui e no exterior, por exemplo? Olha, ser pesquisador, eu acho que em todas as partes do mundo tem um mesmo problema, né, uma mesma problemática que é associada ao fato de que existem poucas vagas, né, entre as, se a gente pode dizer assim, é um nicho fechado. Não que seja um nicho excludente, mas é um nicho que existe pouca área de atuação. Né? Então, eu acho que esse é um dos principais pontos de dificuldade. Para além desses pontos de dificuldade, existe também o fato de que não é em todos os lugares que há um incentivo a essa carreira, se a gente pode dizer assim, de pesquisador. Então, na verdade, a gente não é incentivado desde criança a ser pesquisador, a ser como outras carreiras que a gente tem. Então, você é incentivado a ser médico, a ser professor, a ser advogado, a ser ilustrador, mas ninguém fala assim, vamos ser um cientista. Então, esse incentivo não vem da base. Então, essa é uma das primeiras dificuldades, né? Vem da base educacional da nossa formação. A segunda dificuldade, como eu falei, é o fato de ser uma área restrita. Então, onde se faz pesquisa no Brasil, por exemplo? Na universidade, em algumas poucas empresas do setor público e privado. Então, se você for contar quais são as empresas que têm um cargo de pesquisador no Brasil, você consegue contar nos dedos, né? Porque a gente, no Brasil principalmente, a parte das empresas, das indústrias, elas trabalham com a aplicação daquilo que já existe, mas não com o desenvolvimento de novos conhecimentos da pesquisa em si. Então, ela, no Brasil, fica restrita ao desenvolvimento nas universidades. Em outros lugares do mundo, você tem empresas que trabalham com pesquisa e desenvolvimento em maior escala, em maior número. Então, em países como a Alemanha, os próprios Estados Unidos, você tem empresas que você tem um desenvolvimento na própria empresa, o cargo de pesquisador, o cargo de desenvolvedor. Mas existem outros países que também estão numa condição pior do que a do Brasil, que, por exemplo, os países da América Latina. Você pega muitos estudantes colombianos, peruanos, argentinos vêm para o Brasil, porque no Brasil a gente tem um incentivo da bolsa para pós-graduação, que é algo que eles não têm. Então, diferentes cenários acabam tendo perspectivas diferentes. A gente, no Brasil, querendo ou não, tem um lado positivo,
que é essa questão da valorização na universidade, mas ao mesmo tempo esse é um lado negativo, porque é só na universidade que se valoriza a pesquisa. Então, talvez a principal dificuldade seja em relação ao tamanho da área que o cientista tem de atuação. Eu não... opinião. Eu não sabia dessa questão também, que tem outros países. Eu só me lembrava do bom, entende? Dos países que investem mais, mas fica meio obsoleto, meio escondida essa ideia que o Brasil também tem vantagens na pesquisa também. A gente muitas vezes a gente acaba só olhando os pontos negativos, né? Mas não, a gente tem que olhar os pontos positivos também, né? E um ponto positivo é esse: as universidades públicas são grandes centros de produção de ciência. A Unicamp, por exemplo, é um grande centro de produção de ciências, várias universidades federais, da USP, algumas estaduais de outros estados também. O problema é que a gente acaba restringindo apenas a universidade, quando poderia se expandir essa área de produção de conhecimento para as indústrias e para as empresas, tanto públicas quanto privadas. A gente tem, por exemplo, uma das poucas empresas que investe na produção de ciência no Brasil, que é pública, é a Embraer, né, que agora está meio sendo vendida, mas ela é uma empresa que investe na produção de ciência. A Petrobras também tem pesquisadores, mas são, como eu te falei, a gente pode contar nos dedos esse tipo de investimento fora da universidade. Tá no comecinho ainda. E como você acha que a sociedade te vê? Como você gostaria de ser visto pela sociedade? Olha, eu acredito que de uns tempos para cá, com um maior volume de acesso à informação, a sociedade tem compreendido um pouquinho melhor o papel do professor universitário e o papel do cientista, mas ainda estamos longe de uma idealidade. Eu tenho uma clareza, inclusive isso não é uma clareza minha, mas é a percepção até de pesquisas que são feitas nessa área, né, de como se vê, como a sociedade vê um cientista, de que ainda a gente é visto, ou cientistas, pesquisadores são vistos como pessoas que estão num patamar diferente de outras profissões. Então, aquela velha história, né? Você fala assim, você trabalha fazendo o quê? Bom, eu pesquiso na área de química. Nossa, você pesquisa na área de química. Então, dá aquela impressão de, você é visto de uma outra maneira, às vezes positiva, às vezes negativa, mas estando em um outro patamar. Então, a gente está afastado ainda do que realmente nós somos, né? Nós somos pessoas comuns, que estudamos bastante uma área e que nos dedicamos fortemente a essa área para desenvolver produtos, processos, conhecimento, né? Mas, assim como um professor estuda muito para desenvolver as suas aulas, o pesquisador cientista estuda muito para desenvolver as suas pesquisas. Assim como um economista estuda muito para fazer bons negócios, fechar bons contratos, o pesquisador também estuda muito para fazer as suas pesquisas. Então, eu gostaria que a sociedade visse o cientista como uma pessoa que estudou bastante, né, e que desenvolve pesquisas para melhorar a sociedade, mas não estando num patamar acima, com um nível de conhecimento. Não, nós somos pessoas que nos dedicamos a uma área, né, estudamos muito essa área com o intuito de compreendê-la e desenvolver conhecimentos relacionados a essa área, e não como aquela pessoa idealizada, né, que está num nicho diferente da sociedade, que é uma profissão totalmente diferente. Não, nós somos profissionais que nos dedicamos muito às nossas áreas de interesse. Entendi. E no início da sua graduação, você sabia que você queria seguir essa carreira? Não, na verdade, a única certeza que eu tinha no início da graduação é que eu gostaria de ser professor, né?
Então, desde que eu entrei na graduação em Química lá na Unesp, em Araraquara, desde o meu primeiro ano, a única certeza que eu tinha é que eu seria professor, né? E, de fato, me formei professor. Durante mais ou menos 10 anos eu atuei como professor na educação básica, né, no ensino médio. E ao longo desse tempo de atuação no ensino médio, eu também fiz mestrado e doutorado. E num determinado momento da minha vida, eu falei, talvez seja interessante eu sair da educação básica e ir para a educação superior. E ao sair da educação básica e ir para a educação superior, trabalhando numa universidade pública, você chega ao cargo de pesquisador. Na universidade, a gente tem um contrato que a gente desenvolve pesquisa, ensino e extensão. Então, ao entrar na universidade pública, eu me tornei pesquisador, ou comecei a me tornar pesquisador. Então, respondendo sua pergunta, não, eu não tinha a menor clareza ou o menor objetivo de estar onde eu estou hoje. As consequências da vida acabaram me levando a esse estado em que eu estou hoje. E quais foram as maiores dificuldades que você teve que enfrentar no caminho para conseguir essa profissão? Eu acho que, para chegar no cargo de professor em uma universidade pública e, portanto, de pesquisador também, você precisa passar pelos estudos de mestrado, de doutorado. O mestrado e o doutorado em si, eles carregam dificuldades que você precisa enfrentar, mas são dificuldades associadas à sua formação, né? Então, do mesmo jeito que a gente tem dificuldades na graduação, a gente vai ter dificuldades no mestrado e doutorado. Então, são dificuldades comuns. Entretanto, quando você precisa fazer um mestrado e um doutorado trabalhando fora da sua área de pesquisa, ou trabalhando para poder se sustentar, isso acaba gerando uma dificuldade maior ainda. Então, no meu caso, a dificuldade maior foi que, além de fazer o mestrado e o doutorado, eu precisava trabalhar 40 horas semanais dando aula nas escolas. Então, eu precisava conciliar o tempo para desenvolver a minha pesquisa e o tempo para desenvolver o meu trabalho, a minha atuação como professor. Então, essa foi uma das dificuldades. Existia a possibilidade de bolsas, mas por diversas razões eu precisava trabalhar, porque a bolsa não dava conta de sustentar os gastos que eu tinha com famílias e tudo mais. Então eu precisava do emprego, porque ele gerava uma fonte de renda maior do que a própria bolsa. Então acho que as dificuldades são essas. Você não tem uma dedicação. Em alguns casos, no meu caso, por exemplo, eu não consegui ter uma dedicação exclusiva ao mestrado e ao doutorado, à pesquisa. Eu tinha que dividir a minha dedicação entre a pesquisa e o meu trabalho. Então, essa foi uma das dificuldades que eu tive ao longo do meu percurso formativo. E o que você gostaria que fosse melhorado para que os pesquisadores iniciantes tivessem uma maior chance de sucesso? Então, Fernanda, eu acho que, na verdade, eu acho que a gente precisaria, como sociedade, como projeto de educação, a gente começar a trabalhar a ideia de pesquisador, de ser cientista, de ser pesquisador, desde o comecinho da nossa formação, e não quando a gente entra na graduação. Como eu falei, né, se você está lá no ensino médio ou mesmo na educação fundamental, ninguém fala o que é um cientista ou como se faz para ser um cientista. A nossa educação ela ainda é pautada numa rigorosidade de você aprender conteúdos e aplicar esses conteúdos, mas não no sentido de investigar processos, investigar conhecimento. Então, acho que a educação lá no começo, um dos pontos que eu julgo é que a educação lá no começo deveria ser pautada mais na investigação, em processos de investigação, para começar a despertar esse interesse pelo jovem nessa carreira de investigar processos, investigar produtos e se desenvolver. Querendo ou não,
a gente começa a se transformar em pesquisador, hoje, atualmente, quando a gente começa a fazer uma iniciação científica na graduação e depois vai fazer o mestrado e o doutorado. Mas não sei se você concorda comigo, mas eu acho que é muito tarde para você começar a sua formação. Então, você começa a sua formação quando você tem 20, 21, 22 anos. Né? Então, e é uma formação curta, porque você faz a iniciação, mestrado e doutorado. Então, em 4 anos, você tem que se formar pesquisador. Não, isso, ao meu ver, é algo ruim. Né? Então, se a gente começa a desenvolver projetos de iniciação científica mais cedo nas escolas, projetos de investigação mais cedo nas escolas, a gente estimula a capacidade criativa, a inventividade dos estudantes, o interesse pela pesquisa mais cedo. Quando o estudante chegar na graduação, talvez ele já tenha uma ideia de eu posso seguir a carreira de pesquisador. E mesmo até em termos de conhecimento, né? Se você perguntar para um estudante da educação básica, o que faz um médico? Ele sabe. O que faz um professor? Ele sabe. O que faz um advogado? Ele sabe. O que faz um cientista? Talvez a pessoa não saiba o que faz um cientista. Quer dizer, a gente ainda não trabalha essas questões lá na formação básica. Então, talvez a educação básica como um todo, pudesse ser, na educação básica como um todo, fosse possível incentivar um pouco mais essa carreira, né? E aí, na graduação, mestrado, doutorado, a gente trabalhar com isso mais efetivamente. Eu mesma não sabia muito bem o que era um cientista no ensino médio. E se você pensar, muitas vezes você pode associar um cientista. É o cara, a pessoa que faz pesquisa na área de medicina, de engenharia. Mas existem cientistas na área de ciências humanas, né? Existem cientistas na área de ciências sociais, existem cientistas na área de divulgação, de mídia, né? Então, quer dizer, muitas vezes o estudante até consegue responder, mas ele responde com uma visão restrita. O cientista é aquele cara que trabalha fazendo cálculo, por exemplo, ou o cara que trabalha desenvolvendo moléculas. Não, isso é um tipo de cientista, né? Mas existe o cientista que trabalha desenvolvendo processos que vão otimizar a distribuição de renda na sociedade, né? Existem cientistas que trabalham com processos que vão melhorar a forma como os estudantes aprendem na escola. Isso também é ciência e talvez ela fique marginalizada porque a gente não conversa tanto sobre isso lá nas bases. É verdade. E vendo o Brasil nesse cenário de pandemia, você acha que as pessoas vão dar mais valor, mais importância para a ciência depois disso? Essa é uma pergunta bem difícil, né? Eu acho que as pessoas vão valorizar diversas coisas, né? Na verdade, eu acho que as pessoas vão conhecer diferentes cenários, diferentes áreas, mas a valorização eu acho que passa por um processo um pouquinho mais longo, né? Vou tentar justificar essa minha resposta, mas quando você pensa no boom de informações que a gente tem, que a gente passou a ter na última década, a gente começou a conhecer áreas da ciência, da sociedade, da informação que a gente provavelmente não conhecia devido a esse boom de informações. Valorizar ou não valorizar não depende só de conhecer, de ter acesso a essa informação, mas de saber interpretar essa informação. Então, eu acho que as pessoas elas vão ter mais acesso. A valorização ela vai depender de alguns fatores, como a escola vai se posicionar em relação a esse novo boom de informações que a gente tem. A escola, eu digo, não só a escola básica, mas a escola, a universidade, os centros de educação não formal, todo o ambiente educacional. Então, como a escola vai trabalhar com esse boom de informações? A escola vai valorizar mais as informações que os alunos estão trazendo? A escola vai desprezar essas informações e continuar trabalhando como ela sempre trabalhou? Então esse é um ponto importante que a gente tem que pensar.
A escola precisa trabalhar, de novo, a educação como um todo precisa trabalhar com essas informações que estão surgindo e mostrar o real significado dessas informações, né? E também vai depender de como nós, cientistas, vamos nos posicionar em relação a esse boom de informações. Eu brinco que hoje em dia, a gente tem que... a gente está vivendo um ataque da ciência, né? Isso está claro. A gente tem a ciência, a gente tem a pseudociência, a gente tem a não ciência. E nós, como cientistas, se almejamos a valorização da ciência, temos que nos posicionar, mas a gente tem que comprar briga com as pessoas certas. Eu não posso comprar briga com alguém que é desinformado. Como assim? Existe aquela pessoa que tem a informação, que tem o conhecimento, mas ela faz questão de negar aquele conhecimento por conta de interesses outros. Então, eu sei que essa informação científica está certa, mas ela vai contra algo que eu defendo, então eu vou negar. Né? Com esse tipo de pessoa, a gente tem que comprar a briga. Porque está prestando um desserviço à sociedade. Mas existe o outro tipo de sujeito, que é aquele sujeito que acredita na informação por desconhecer a realidade, por desconhecer a informação correta. Com esse sujeito, a gente não pode brigar com ele, a gente precisa dialogar no sentido de promover uma educação científica. Esse é o papel da educação como um todo e nós como cientistas. Então, quando eu recebo uma notícia no WhatsApp, no grupo de família, em relação a uma informação falsa, a uma informação que envolve o conceito da ciência falsa, eu sei que provavelmente aquela informação não foi passada por maldade, mas foi passada por desinformação. Então não adianta eu querer brigar com a minha mãe, com a minha tia. Não, eu preciso tentar dialogar no sentido de informá-la a respeito do que é correto e o que não é correto dentro daquela informação. Agora, como eu falei, tem o outro grupo que claramente cria esse atrito com a ciência propositalmente. Eles detêm o conhecimento, eles sabem o que é certo e o que é errado, mas eles criam o errado exatamente para poder defender interesses políticos, sociais, econômicos e tudo mais. Então, com esse grupo a gente tem que se posicionar. Então, em resumo, eu acho que as pessoas vão ter mais acesso à informação e a valorização vai depender de como a gente vai trabalhar com esse acesso que as pessoas estão tendo à informação. Se a gente vai trabalhar, de fato, com essas informações no sentido de educar cientificamente, ou se a gente vai continuar se estabelecendo como pessoas acima da média e desconsiderar essas informações. Entendi. Também concordo com a sua posição. A gente teria que comprar briga com as pessoas certas. Então, muito obrigada pela entrevista, Gildo. Agradeço. E a gente fica por aqui com perguntas para o cientista. E uma boa tarde. Boa tarde. Sucesso.